Fala galera, tudo bem? O meu nome é Vander, eu sou professor de Física aqui da Oficina do Estudante, bem-vindos ao canal. Eu vou tentar, antes de começar a nossa conversa, mostrar para vocês como é que eu vou fazer essas aulas, como essas aulas vão acontecer. Vou tentar dividir em pequenos tópicos dos principais assuntos que caem nos principais vestibulares, assuntos do ensino médio. Por exemplo, hoje, cinemática, fundamentos e velocidade média. Aula que vem, movimento uniforme. Na próxima, variado, queda livre, lançamentos, lançamento oblíquo e por aí vai. Então, vocês vão ter uma lista com esses tópicos depois aparecendo para vocês. É fácil de encontrar cada tópico que você vai tentar estudar, ok? Eu vou tentar começar a nossa brincadeira de fundamentos e velocidade média. Então, acompanhem comigo aqui, vamos bater um papo sobre esse tipo de coisa. Eu queria comentar com vocês primeiro sobre as palavras, uma briga na verdade, das palavras repouso e movimento. E para isso, vou tentar pegar esta garrafinha que eu tenho em mãos. Olhem para ela. A pergunta importante se fazer é, essa garrafa está em repouso ou em movimento? E aí alguns vão dizer, Wander, lógico que está em repouso, ela está na sua mão em repouso aí. Mas lembre-se que a palavra repouso e movimento depende de um referencial. Se vocês olharem, se eu estiver parado aqui na frente, vocês olharem para a garrafa, eu estou parado em relação a vocês, em relação à câmera, em relação à lousa. Então essa garrafa também está parada aqui. Mas eu posso muito bem olhar para ela desse jeito aqui agora. Eu vou andar com a garrafa aqui na frente. Vocês vão dizer que a garrafa está em movimento. Mas se vocês olharem, em relação a mim, ela está em repouso. Então, novamente, a garrafa comigo, se eu andar com a garrafa, para vocês ela está em movimento, mas para mim ela está em repouso. O mesmo objeto em repouso, em um certo referencial, essa é a palavra boa, está em movimento em outro referencial. Então, quando eu digo repouso e movimento, eu tenho que olhar para uma coisa muito importante, para o meu referencial. Eu vou traduzir a palavra referencial para vocês. Eu tenho que verificar quem está olhando aquele objeto. Qual pessoa olha aquele objeto? Em que contexto ele está olhando aquele objeto? Em que universo aquele objeto está contido? Quando vocês olham para essa garrafa, como eu disse, automaticamente vocês olham para a garrafa, para o meu corpo, para a lousa aqui atrás, para os móveis aqui na frente, e vocês vão dizer, ela está em repouso. Mas ela pode muito bem, como eu fiz para vocês, estar em movimento, dependendo da situação que vocês acompanham, ok? Tem uma outra palavra que também depende do referencial, a palavra trajetória. A trajetória de um móvel qualquer também depende do referencial. E a maneira mais clássica de eu mostrar isso a vocês é, por exemplo, com essa caneta que eu estava na mão. Se vocês verificarem, se eu pegar essa caneta de lado para vocês e jogá-la para cima, ela sobe e desce. Se eu perguntar para vocês qual é a trajetória que ela fez, vocês virão duas retas, uma para cima, uma para baixo. Eu também confirmarei essa expressão, uma para cima, uma para baixo. Mas, se eu vier de um certo ponto e jogar a caneta para cima, andando, vocês vão perceber que, para vocês, a caneta fez uma parábola no ar. E para mim, ela continua subindo e descendo. Ela subiu e desceu. As nossas trajetórias não batem. Vocês dizem que ela fez uma parábola, eu digo que ela fez duas retas, subiu e desceu. Pegue o sol, por exemplo, lá fora. Se eu pegar minha filha, tem 10 anos, e pegar ela no passado, hoje ela sabe disso, mas no passado, levá-la no sol, lá fora, às 8 da manhã, ela verá o sol num ponto. Meio-dia, em cima. Às 16 horas, 6 da tarde, em outro ponto. Ela vai jurar por Deus que o sol girou em torno dela. Qual foi a trajetória que ela viu? Ao redor da Terra. Em outro referencial, a trajetória não é a mesma. Então, lembre-se, a trajetória também depende de um referencial. Então, para que eu consiga analisar, estudar a cinemática, um referencial é sempre importante. E para que a gente consiga usar esse referencial, vou fazer o seguinte com vocês. Imagine de novo com a minha garrafa na mão, que eu tenho numa sala de aula 100 carteiras. E eu pego 100 garrafas iguais a essa. E coloco cada garrafa em cima de cada carteira. Eu vou até lá fora da sala, peço para alguém encontrar essa garrafa, sem apontar a garrafa. Para eu conseguir dizer para essa pessoa onde a garrafa está, eu tenho que dar a coordenada dessa garrafa. Por exemplo, dividir essa sala numa matriz.
Posso falar que ela está A5, B3, C4, ou dizer qual é a fileira e qual é a carteira. Mas perceba, só dizer isso não funciona. Tem que dizer para alguém que está lá fora, para encontrar essa garrafa, onde as carteiras começam. Entre aspas, tem que dizer onde está o meu 00, a minha origem. Veja que a origem é um referencial para mim. Eu sou obrigado a dar uma origem, senão eu não encontro essa garrafa. Imagine um ponto no espaço. Eu pego um ponto no espaço aqui, ó, e digo assim: oi gente, esse ponto está a 2 metros, a meio metro e a 1 metro. Isso não tem significado nenhum. Tem que dizer de onde eu começo. 2 metros de onde? Do chão. 1 metro de onde? Da lousa. Aí isso tem significado. Aí eu dei um referencial, eu dei uma origem de onde isso é começado a contar. Um exemplo clássico está aqui na lousa. Então, saibam o seguinte: imagine esta bolinha, esse móvel. Veja que eu apontei essa trajetória para a direita. Para quê? Para colocar esse móvel em uma certa posição. Imagine vocês que eu venho aqui e fale assim: esse móvel está na posição 10 metros, por exemplo. O que significa estar a 10 metros? Que ele está a 10 metros de um ponto que eu adotei como o meu referencial, a minha origem. Então eu vou vir aqui e falar: olha queridos, aqui é o meu 0 metros. Vejam então que eu dei um referencial, apontei para um lado e dei uma origem. Então lembre-se, esse ponto 0 é a minha origem. Não é o ponto de onde o móvel começa. Pode até ser, mas nesse caso aqui, por exemplo, ele começou do 10. E eu vou colocar que ele vai andar do 10, por exemplo, estou chutando um número, que ele vai até a posição 60 metros. Veja, ele saiu do 10 e foi até o 60. Esta, portanto, é a minha posição inicial a partir da origem nesse referencial. E ele foi até a posição 60 a partir da origem nesse referencial. Portanto, ele andou daqui até lá. Então percebam, dar referenciais são importantíssimos para a cinemática. Então não dá para eu estudar qualquer movimento sem um referencial, sem uma origem. Essa posição de onde o móvel saiu, eu vou chamar de S0, a posição final de S. Eu poderia muito bem chamar a posição inicial de PI. Seria muito mais fácil, concorda? Posição inicial, PI. Posição final, PF. Mas não é assim que a gente coloca. Lembre-se, posição inicial, o meu S0. Posição final, queridos, o meu S. Então ele saiu da posição 10 e chegou à posição 60. Eu posso muito bem nesse momento definir para vocês o que é o meu delta S. O que é o meu delta S mesmo? A minha variação do espaço. Agora, pelo amor de Deus, tem uma segunda palavra para isso que é importante demais, é bom que guardem. Unicamp adora, FUVEST adora, deslocamento escalar. Às vezes eu pego o aluno que pergunta assim: ô Wander, caiu aqui, por exemplo, calcule ou encontre o deslocamento escalar. O que é isso? Queridos, deslocamento escalar é o delta S, é a variação do espaço. Como qualquer variação em física, vai ser o quê? O final menos o inicial. Então, levem isso com vocês. A variação do espaço é o final, a posição final, menos a posição inicial desse móvel. E para ficar melhor, mais concreto, com mais substância, vou dar um exemplo melhor para vocês. Imaginem aqui que eu tenho essas 3 bolinhas. Se eu parar e colocar assim para vocês, 10 metros, 30 metros e 60 metros. Perceba uma coisa importante, queridos. Se eu coloquei 10, 30 e 60, eu estou apontando essa trajetória para a minha direita. Portanto, em algum lugar aqui atrás, eu tenho aquilo que chamamos de origem, é o meu 0. Numa estrada lá fora, eu também tenho 0, eu também tenho origem. Por exemplo, pega a Anhanguera. A Anhanguera passa aqui por Campinas, onde a oficina está localizada. A Anhanguera começa onde? Lá em São Paulo. Se você andar pela Anhanguera, o 0 está em São Paulo. Jundiaí, por exemplo, quilômetro 50. Louveira, quilômetro 70. Campinas, quilômetro 90, 100.
Americana, quilômetro 120, 130, veja, a quilometragem vai aumentando. Porque eu coloquei o meu zero lá em São Paulo e apontei a minha trajetória para o interior. Então, se eu saio de um ponto, eu estou numa quilometragem. Se eu ligo para alguém e digo que eu estou no quilômetro 100, ele não vai até Jundiaí, ele vai até perto de Campinas, porque a gente sabe que a estrada começa lá e a quilometragem vai aumentando para o interior. Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho o meu zero e vai aumentando, no meu exemplo aqui, para a direita. 10 metros, 30 metros, 60. Se eu continuar com isso aqui, meus caros, eu vou ter 100, 120 e vai embora. Na Anguera, numa estrada qualquer, o que eu vou dizer aqui não acontece. Porque se eu pegar o zero da estrada, só tenho valores positivos, para o interior, por exemplo. Se eu passar para o outro lado da Anguera, não existe. É outra estrada. Mas aqui, se aqui está o meu zero e eu apontei para a direita, aqui vai ser o menos 10, o menos 20, o menos 30 desta trajetória, em relação a esta origem. Tá claro? Imagine que eu coloque isso aqui numa prova e pergunto, de onde ele saiu, para onde ele foi? Muita gente dirá, porque me viu construindo, Wander, ele saiu do 10, foi até o 30 e depois o 60. Você não pode afirmar isso. Não dá para saber, só olhando para isso aqui, de onde ele saiu, para onde ele foi. Tem duas maneiras de dizer de onde saiu, para onde foi. Primeira maneira é fazer o que eu fiz lá em cima. Imagine que numa prova esteja assim, por exemplo, isto. Vou chamar esse aqui de movimento 1 e esse aqui de 2. Então agora eu pergunto a vocês, de onde o móvel saiu? Da posição 10, em relação à origem. Parênteses, falar que ele saiu do 10 não quer dizer que ele andou 10, queridos. Ele está no 10 no momento que eu olhei, que eu comecei a analisar o movimento. Olha para as setas, ele saiu do 10, primeiro movimento, ele foi até o 60. Depois ele voltou para o 30. Verbo importante, ele voltou para o 30. Essa é uma maneira de ver de onde saiu para onde foi. Uma segunda maneira é fazer isso aqui. Imagine que embaixo, do 10, do 30, do 60, eu coloque isso, por exemplo, 0 segundos, 12 segundos, 10 segundos. E imagine vocês que eu retire isso aqui. Eu vou retirar aquelas setas. Para contar para vocês o que já aconteceu comigo, eu coloquei isso aqui numa prova uma vez, um aluno me chamou e disse assim, ó, Wander, vem cá um pouquinho. Acho que você errou, ele disse. Eu ri, lógico que eu ri porque eu já errei várias vezes, né? Provas, eu esqueci um gráfico, esqueci os itens. Falei, será que eu errei de novo? Ele disse assim para mim. Eu perguntei para ele, por que eu errei? Ele disse assim para mim, olha, Wander, a metragem, ele disse, está na ordem correta. 10, 30, 60. Tá, e daí? Mas aqui está errado. Está 0, 12 e 10. Aí eu disse para ele, não, querido, não está errado. É assim mesmo que eu quero. É 0, 12 e 10. E a pergunta a vocês, pensem, por que eu coloquei 0, 12 e 10? O tempo não pode voltar. Portanto, o que aconteceu? Ele saiu do 10, foi até o 60. Primeiro movimento. Quanto tempo durou esse movimento, meus queridos? 10 segundos. Depois ele voltou. Segundo movimento. Quanto tempo demorou o segundo movimento? 2 segundos. Veja, ele foi em 10 segundos da posição 10 para 60. E voltou em 2 segundos da posição 60 para 30. Com isso aqui na nossa mão, dá para definir uma coisa que é de mais importante. Aquilo que chamamos de velocidade média. Só que eu não quero que vocês decorem. Quero que vocês lembrem da vida real. Como se calcula a velocidade média? Que unidade é dada a velocidade média no velocímetro do teu carro lá fora? Quilômetros por hora. Caramba, quilômetros é espaço. Hora é tempo. Então, como calcula a velocidade média? Está na lousa, olha lá. Velocidade média calcula-se como? É o espaço que alguém anda pelo tempo que essa pessoa gasta para andar aquele espaço. Unidade lá fora, queridos, vamos lá? Espaço, quilômetros, aqui,
segundos. Horas, desculpe. Quilômetro lá, horas aqui. Portanto, quilômetro por hora. E aqui na lousa, aqui no vídeo, na prova vestibular, geralmente é qual? Metros por segundo. Daqui a pouco a gente fala como transformar quilômetro por hora, metro por segundo. O que eu quero é que olhem para o meu exemplo. Vejam que no movimento número 1, o móvel foi do 10 até o 60. Em quanto tempo? 10 segundos. Calcule comigo quanto vai dar. Vem comigo aqui. Se ele foi do 10 para o 60, o que vai aqui em cima mesmo? O ΔS do primeiro pedaço. Como calcula ΔS? Um é final menos inicial. Qual o final do primeiro movimento? 60. Qual o inicial? 10. Quanto vai dar aqui? 60 menos 10, 50 metros. Quanto tempo durou do inicial até aqui? 10 segundos. Quanto vai dar isso aqui? 5. 5 o quê? Em cima está em metros, embaixo segundos. Portanto, metros por segundo. Já leio isso aqui com vocês de maneira diferente, um minuto só. Olha a velocidade 2. O que vai acontecer? O que é ΔS mesmo? É o final menos o inicial. Qual o final do 2? É o 30. Qual a inicial do 2? O 60. Quanto vai dar? Vai dar menos 30. Já olha para o sinal já. Pelo tempo. Quanto tempo durou aqui, ó? De 10 até 12, 2 segundos. Portanto, vai dar menos 15 metros por segundo. Algumas considerações importantes. Filhos, olhem para a lousa. Veja que a velocidade do primeiro movimento, primeiro que deu positiva, sem eu forçar, deu positiva, perceberam? Por que deu positiva? Porque ele está indo a favor da trajetória em relação àquela origem. Veja que o 2, sem eu forçar, deu negativo. Por que deu negativo? Porque ele está indo contra aquela trajetória. Nomes importantes. Quando a velocidade der positiva, eu digo que ele está progressivo. Então guardem. Quando a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. O que significa isso? Que ele foi a favor da trajetória. Não decore para a direita, apesar daqui ser para a direita. Porque se o vestibular inverter a trajetória para o outro lado, para lá é positivo e para cá seria negativo. Tá claro? Então, velocidade positiva quer dizer que ele foi progressivo. Guarda essa palavra. E velocidade negativa quer dizer que ele foi retrógrado. O que significa retrógrado? Ele voltou na trajetória. Novamente, não decore para a esquerda. Aqui é para a esquerda, porque eu apontei a trajetória para a sua direita. Mas se o vestibular inverter para lá, retrógrado seria para a sua direita. Então você tem que lembrar, me perdoe voltando, que velocidade 1 deu positivo, quer dizer que é progressivo, a favor da trajetória. Negativo que ele é, retrógrado, contra ela. Mais uma coisa, leia essas unidades comigo. Metro por segundo, metro por segundo. Leia ao contrário. A cada 1 segundo, o móvel 1 vai andar 5 metros, positivo, progressivo. A cada 1 segundo, o móvel 2 vai andar 15 metros, retrógrado. Significa que a cada 1 segundo, o primeiro movimento é 5 metros para frente. O segundo movimento, a cada 1 segundo, vai andar 15 metros para trás. Entenderam isso? Lembre-se que trajetória, repouso, movimento depende de um referencial. Esse referencial é importantíssimo. Com ele, eu consigo construir um movimento em cinemática. Por exemplo, está aqui, 10 metros da origem, 30 metros da origem. E a partir disso, eu construo o que é velocidade média. Entenderam, queridos? Última coisinha. Lá fora, a velocidade está em quilômetro por hora. Aqui, em metro por segundo. Como é que eu transformo quilômetro por hora em metro por segundo? Vocês se lembram? Tem um numerinho mágico, não tem? 3,6. Eu queria colocá-lo na lousa para vocês. Se possível, vem aqui comigo. Olha, eu vou colocar para vocês esse número mágico. Quilômetros por hora em metros por segundo. Qual é o número mágico mesmo? 3,6.
Lembre-se que daqui para cá a gente divide por 3,6 e daqui para cá a gente multiplica por 3,6. Já peguei aluno por aí, nessa correria de aula, que me diz assim: Wander, eu sei que é 3,6, eu divido ou multiplico? Quilômetro por hora é uma unidade grande, metro por segundo é pequena, você divide, e o contrário multiplica. Mas, queridos, existem valores que são manjados no vestibular, e eu vou colocar para vocês aqui quais são eles. Exemplos: 36 por hora, 10 por segundo. 54 por hora, 15 por segundo. 72 por hora, 20 por segundo. 90 por hora, 25 por segundo. E 108 por hora, 30 por segundo. Se vocês olharem, se vocês lembrarem desses caras, sempre vão cair muito parecidos. E o exemplo legal para dar para vocês é que 5 por segundo é 18 por hora. Por que eu coloquei esses números? Percebam na lousa. Aqui está variando 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. 18, mais 18, mais 18, mais 18, mais 18. É fácil de lembrar a tabela. Você perde um pouquinho de tempo para isso, mas esses valores são manjados. Wander, só cai isso no vestibular? Não. Já caiu, por exemplo, um automóvel na Bandeirantes a 144 por hora. Não tem na tabela. Mas 144 é o dobro desse. Quanto vai dar? 40. Um carro de Fórmula 1 a 180 por hora. 180 por hora é o dobro disso. Quanto vai dar? 50. Já caiu assim, um automóvel, devido a um congestionamento em São Paulo, está 7,2 por hora. 7,2 por hora, 2 por segundo. A tabela te ajuda a olhar para a velocidade média sem ter que decorar. Meus caros, espero que tenha ajudado vocês com o primeiro assunto de cinemática. Se curtiram esse vídeo, espero que tenham curtido. Curte lá embaixo para mim e, mais importante que isso, comentem, perguntem, vamos interagir juntos. Se inscrevam no canal, é importante isso para que eu consiga fazer os outros vídeos para vocês. Espero que tenham gostado, fiquem com Deus, um grande abraço, valeu, tchau.